Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à primeira noite de estudos do ano de 2024. É uma honra e um privilégio tê-los aqui conosco. Esse estudo que, na verdade, nada mais é do que uma troca de informações, uma troca de experiências, para que possamos, assim, edificar o nosso espírito e poder melhorar um pouco mais. Lembrando que o recesso, muitas vezes, nos traz oscilações de fé, nos traz o afastamento dos nossos principais propósitos. Mas a reconciliação, ela também resgata tudo aquilo que havíamos outrora conquistado. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade para fazerem perguntas, tirarem dúvidas, questionarem. Enfim, teremos um longo ano juntos, né? Para podermos, assim, elucidar todas as importantes questões que pairam sobre a humanidade. É realmente um privilégio e um prazer recebê-los novamente em nossa casa. Sintam-se abraçados por todos nós e acompanhados por nós da espiritualidade. Assim sendo, daremos continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, a obra interminável. Vocês vão ver que nós já iniciamos na comparação da inteligência animal com a humana, né? Um ponto de bastante discussão. Por favor, quando quiser, irmão Milton. 140. Como comparar a inteligência humana e a animal? São distintas, cada uma na sua devida proporção e utilidade. A inteligência do humano dá-se pelo raciocínio, e a do animal pelo instinto. Como o próprio nome diz, o ser humano também é um animal, só que é um animal racional. E os animais que não são racionais possuem, sim, a sua inteligência, que não necessariamente é inferior em todos os aspectos. Entretanto, está em desenvolvimento. E está na sua fase instintiva. Lembrando que ser instintivo não significa necessariamente ser mais fraco ou inferior, depende do aspecto. Vamos lembrar que algumas espécies de animais preveem tempestades, sabem que terremotos virão, sabem, por exemplo, localizar aonde nasceram e retornar para lá com longas distâncias de diferença, sabem entender questões que são muito difíceis sem, por exemplo, elementos tecnológicos. Então, quando você pega desde os insetos mais simples até os animais mais complexos, você vê realmente maravilhas existentes na natureza, técnicas de caça, técnicas de procriação, técnicas de percepção, os instintos cada vez mais aflorados. Então, nós jamais teremos, por exemplo, a visão de uma águia. Nós jamais teremos a audição e o olfato de um cão. Nós jamais teremos a força de um urso, né? Então, olha como é interessante que alguns aspectos, independente da inteligência em si, são mais desenvolvidos nos animais. E os instintos estão mais aflorados nos animais. Cada um desenvolvido no aspecto mais necessário para a sua sobrevivência, né? Entretanto, o ser humano traz consigo a inteligência racional. E o que isso significa? Quem poderia me dizer? Boa noite. Eu acho que significa mais responsabilidade. Exatamente. Significa mais responsabilidade. Porque quando eu racionalizo a minha inteligência, eu não sou apenas responsável por aquilo que recebo, passo a ser responsável por tudo aquilo que emito e influencio. Então, Deus nos deu o poder de desenvolver o raciocínio para que pudéssemos depurar as nossas escolhas. O raciocínio traz consigo o livre-arbítrio. Quando eu racionalizo as minhas escolhas, eu realizo, então, escolhas mais assertivas. Quando eu instintivo as minhas escolhas, eu não racionalizo. É por isso que os animais, por exemplo, são tão abrandados em suas decisões pela divindade. Porque são decisões do próprio corpo. O ser humano, por exemplo, irá pagar pelas suas decisões instintivas muito mais do que os animais, porque possui a faculdade do raciocínio e teria, portanto,
a capacidade de controlar os seus instintos. Dúvidas? É que eu achei interessante que eu estava buscando a parte de inteligência, até a definição, e eu gostei da definição dentro do dicionário de psicologia, tá? Americano, que a inteligência é a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Essa é a inteligência humana. Perfeito. Exatamente. Animal tem alguns desses aspectos, mas não todos eles, né? E essa está a diferença. Sim, que tem a senciência, ele sente a dor, mas ele não tem consciência desse sentir. Eles podem raciocinar questões simples, mas não racionalizar. Olha a diferença. Então, o animal precisa saber raciocinar. O animal tem que entender, por exemplo, se ele vai passar naquele buraco ou não. Senão você ia ver um elefante tentando entrar na casa de um camundongo. E você não vê isso. Ele sabe se ele vai passar, se ele precisa baixar a cabeça, se ele não pode, se ele precisa pular. A distância de pular, por exemplo, um gatinho, quando vai pular no muro ou no sofá, ele sabe calcular a distância do seu pulo. Como ele calcula? Tudo isso são aspectos temporais importantes de raciocínio. Entretanto, é diferente se ele cometer um erro e você for corrigi-lo depois de 40 minutos. Você não vai entender por que está sendo corrigido. Ele vai entender se você corrigir instantaneamente, tanto que o condicionamento animal diz que quando ele comete algum equívoco, você tem que instantaneamente ou dar a punição ou instantaneamente dar a recompensa para atos positivos. E assim ele entenderá. Lembrando que punição não é bater nele, né? Existem diversas formas de puni-lo, educá-lo e demonstrá-lo. Entretanto, para vocês entenderem a diferença entre raciocinar e racionalizar. O ser humano é capaz de ambos, os animais mais de raciocinar algumas questões mais simples do que puramente aquelas mais complexas que os humanos deveriam saber fazer. E essas percepções são até questões de sobrevivências, né? Porque, vamos supor, se ele não tivesse a percepção que estivesse frio, ele não se protegeria. Então, essas percepções do ambiente é até própria para a preservação da espécie. Seria isso? Sim, além da inteligência instintiva, existe também a inteligência genética. Nós nunca falamos nisso. A inteligência genética é aquilo que, ao passar de milhares de anos, há modificações que fazem com que os animais e humanos possam estar mais adaptados ao meio. Então, como é possível um animal no Ártico conseguir entrar na água sem sentir frio? Ele tem 3, 4 camadas de subpelo que foram desenvolvidas com o passar dos milênios. Como que é possível um pássaro conseguir voar tão longe? Ele desenvolveu, por necessidade, através do tempo. Então, essa inteligência genética, o aperfeiçoamento do nosso genoma, de acordo com o passar das existências, isso é uma inteligência genética, portanto, acaba sendo gerida pelos espíritos superiores e por Deus. Agora, é interessante, né? A mesma genética que garante a minha saúde é a que me leva à doença, à enfermidade. O homem, ele foi criado, por exemplo, para consumir alimentos saudáveis. O que acontece quando, durante décadas, ele escolhe o contrário disso? Ele adoece o seu corpo. Porque o seu corpo não foi preparado para esse tipo de alimento. Seu intestino não está preparado, seu fígado não está preparado, seu estômago não está preparado, sua corrente sanguínea não está preparada. Vocês já viram algum urso morrer de colesterol porque come focas? Algum tubarão branco ter problema de pressão alta porque come alimentos gordurosos? Eles estão preparados para isso. O ser humano não está preparado. O ser humano está preparado para o equilíbrio alimentar. É por isso que, quando não o faz, recebe as consequências. Ah, mas faz 2.000 anos que o ser humano consome álcool, 3.000 anos. Sim, mas 3.000 anos não são nada. Absolutamente nada.
Para termos de mudança genética, nada. Em termos de cultural, é bastante tempo. Mas em termos de mudança de células, né, vamos falar, 2.000 anos são 20, 30 gerações no máximo. O que 30 gerações pode fazer de tanta diferença? Dúvidas? Eu estava vendo até você falando dessa questão de adaptação, que nosso organismo, estava até lendo sobre isso, que era preparado para comer o trigo. E hoje o trigo, como ele foi totalmente modificado, ele provoca em nosso organismo processos inflamatórios, e nosso organismo já não está mais aceitando pela modificação do próprio alimento. É que aí a raça humana em si, ela não pode ser vista como uma coisa só, nesse aspecto. No aspecto genético, ela tem que ser subdividida de acordo de onde ela evoluiu. Se você pegar os povos nórdicos, eles têm mitocôndrias mais preparadas para o frio. Os povos, por exemplo, africanos, eles têm a pele mais preparada para o sol. Se você colocar um nórdico no sol, você mata ele em questões de semanas, né? Na mesma exposição. Se você colocar um africano nas condições do nórdico, você provavelmente vai dar uma hipotermia mais rápida. Então, existem as particularidades. É por isso que a miscigenação ela é tão bela. É por isso que a mistura das raças, porque ela cria o melhor. O genoma, ele sempre procura melhorar. Então, ela pega o melhor de todos os lados. Ele descarta aquilo que não é tão bom e pega as potências. Vamos trazer na fase animal, né? O animal depurado, aquele que há 3.000 anos é um molosso, por exemplo. Vamos pegar os cães de grande porte. 3.000 anos são molossos criados para aquela... Eles são suscetíveis a diversas enfermidades. Pega o vira-lata. Vive 30 anos, não acontece nada com ele. Não pega nada. Por quê? Porque é mistura. E quando mistura as raças, né, quando há a mistura étnica, seja dos humanos ou dos animais, há o fortalecimento. Então, hoje a ciência moderna traz a necessidade da mistura. Inclusive, a ciência já trouxe provas, por exemplo, que quando há mistura genética, a chance de enfermidades nos filhos e netos, entre outras coisas, são menores, porque há uma diferença cromossômica muito expressiva, uma diferença de DNA muito expressiva. Por isso que, por exemplo, naqueles casos de parentes, né, e próximos e tudo mais, você tem mais suscetibilidade de enfermidades. Então, olha que interessante, né? Como Deus nos fez para misturarmos. Deus nos fez para miscigenarmos. Deus nos fez iguais como espíritos, né? Com as mesmas possibilidades, para que pudéssemos, assim, ter menos segregação e mais multiplicação entre nós em todos os aspectos, sejam eles culturais, morais. E aí sim é um diferencial do Brasil. Entendeu? Isso é algo que nós temos que ressaltar dentro do Brasil. O Brasil consegue sim trazer a mistura das culturas, a mistura das religiões, a mistura dos pensamentos, né? Então, traz também uma pluralidade de povos muito bonita. Nota: isso não significa que a inteligência humana, em todos os casos, supere a animal. O raciocínio mal empregado, algumas vezes, é mais prejudicial que o instinto depurado. Sendo assim, com o raciocínio, surge a obrigação do humano em superar os instintos em suas escolhas. Mas nem sempre isso acontece. É aquilo que nós acabamos de debater, acho até desnecessário, né, voltarmos no tema, a não ser que haja alguma dúvida, por favor. Pois não? Olá, boa noite a todos. Sobre essa nota, professor, eu fiz dei uma estudadinha e fiz algumas perguntas, né? Você já explicou, mas eu vou perguntar mais uma vez. O raciocínio, então, ele é mais sofisticado que o instinto, porque ele é a depuração da inteligência, iniciando-se já na fase animal. Então, os animais já começam a ter o raciocínio.
Eu tenho um mau hábito de ser muito preciso com as palavras, né? É um hábito antigo meu. Sofisticado não seria a palavra, né? Não seria o termo que eu utilizaria. Ele é mais desenvolvido que o instinto, né? Então, o raciocínio, porque ele é diferente do instinto. Vamos dizer assim, o raciocínio e o instinto, eles estão interligados, mas eles não são uma subsequência do outro. Então, o raciocínio, ele vem numa fase mais desenvolvida que a do instinto. Isso está certo. Ok. No entanto, o raciocínio mal empregado, ele pode nos levar, enquanto humanos, a fazer escolhas equivocadas. Não é o caso do animal. O animal tem os seus instintos que não o levam a fazer escolhas equivocadas. Seria isso? Mais ou menos. O que acontece? Os animais têm responsabilidade sobre os seus instintos, porque eles podem fazer escolhas primitivas. E essas escolhas mais simples levam eles, sim, a ter a responsabilidade por essa escolha. Só que ao invés de expiar e sofrer consequências pelas escolhas, por elas serem instintivas, o que acontece? Eles estagnam e não evoluem tão rapidamente quanto poderiam. Entendo. Então, o equívoco causado pelo raciocínio no humano é mais devido ao seu livre-arbítrio do que ao seu instinto. Perfeitamente. É o seu livre-arbítrio de poder fazer diferente. Só que o raciocínio nos permite controlar o instinto. Quer um exemplo cotidiano? Então, você está com raiva de alguém, você tem vontade de pegar e socar aquela pessoa, no termo popular. Você fala, não, peraí, não é polido que eu faça isso, eu vou me controlar, vai passar esse sentimento e controla. Um animal não, se ele tem vontade de te morder, ele vai te morder. E depois, talvez, ele até conviva naturalmente com você, mas naquele momento, ele vai te morder. Essa diferença entre controlar a mordida, vamos dizer assim, é que faz do humano diferente do animal em termos de responsabilização. Perfeito, muito obrigada. Excelentes perguntas, Bruno, obrigado. Vamos lá. 141. O predomínio do instinto poderia explicar as atitudes irracionais, muitas vezes tomadas pelo ser humano? O que difere o instinto animal do instinto humano é que nos homens já existe o livre-arbítrio, que pode controlar o instinto. Nos animais, não. Como nós acabamos de dizer, e é um ponto que vale a pena repetir, inclusive. Os humanos têm a capacidade de controlar os seus instintos. Os animais não. Lembra que eu disse no ano passado, olha que interessante falar o ano passado, né? Está tão próximo, né? Mas lembra que eu disse no ano anterior que se você está com visita na casa e um cachorrinho vem e ergue a perna e faz xixi no sofá, as visitas, né, se repararem, vão falar, fez xixi, para limpar e não vão achar nada estranho. Mas se o seu filho de 11 anos e mentalmente saudável fizer a mesma coisa, todo mundo vai achar muito estranho. Justamente porque o ser humano sabe da capacidade de controle instintivo, enquanto sabe que os animais não têm a mesma capacidade. Os novos, né, eu costumo até dizer que é um equívoco, não diria imperdoável, mas uma verdadeira falha usar esse termo. Muitas pessoas dizem assim, cuidado que os animais não são batizados, né? E, pelo contrário, os animais são abençoados por Deus, né? O fato de não serem raciocinados, né? Não ter o raciocínio, de não serem racionalizados, o fato dos animais não terem o livre-arbítrio, esse seria o termo mais correto. Vamos lá? Nota. O controle instintivo é uma prova, inclusive para os humanos. É necessário aprimoramento moral e esforço para lidar com os instintos que outrora vos fizeram sobreviver, mas que no cenário atual, demasiadamente, vos prejudicam. O instinto, inclusive, e a dificuldade de controlá-lo é uma das maiores provas da proximidade da fase animal que o ser humano tem. Quem quiser discutir sobre transição planetária, quem quiser discutir sobre mundo de regeneração, tem que nos distanciar necessariamente da nossa fase animal.
Um ser regenerado não pode, dentro de si, ter a incapacidade de controlar os seus instintos. Um ser regenerado controla os seus instintos. Um ser humano, do mundo de provas e expiações, não. Então, pegue o seu dia desde as primeiras horas. Lição de casa. Amanhã. Pegue o seu dia desde as primeiras horas e observe em quantas vezes você deixa o seu instinto prevalecer sobre o seu raciocínio. Quem consegue observar isso dentro de si? Pois não. Gostaria de perguntar, professor, a gente muitas vezes consegue discernir o que é uma atitude instintiva de uma raciocinada, mas às vezes não. E nesses momentos, o que a gente pode fazer? Nem todas as atitudes instintivas são negativas, Bruno. Existem atitudes instintivas positivas. O ser humano acorda no espreguiça. É um instinto bom. É importante ele espreguiçar. É o alongamento natural que ele está fazendo de manhã, que o animalzinho faz com toda certeza. Às vezes o ser humano esquece. Mas instintivamente, às vezes, ele estica o seu corpo. Olha que legal, um instinto bom. Mas aí começam os instintos ruins, né? Todos eles que vêm para nos atrapalhar. Diferenciar isso, né, talvez seja menos importante do que controlar. Nessa lição de casa vai ser um belo exercício para diferenciar. O que é raciocinado e instintivo. Raciocinado, geralmente, é quando eu penso antes de fazer. Instintivo é quando eu faço antes de pensar. Simples assim. Por exemplo, você tem alguns comportamentos de repetição. Comportamentos de repetição são instintivos. Porque você consegue facilmente, né? Infelizmente, porque facilmente os caçadores conseguem detectar a trilha dos animais para conseguir armar as armadilhas. Os animais repetem a mesma trilha. Interessante, né? Então, essa repetição ela é instintiva. E o ser humano, quando vai ao trabalho, geralmente não faz o mesmo caminho? Interessante, né? Às vezes ele tem até 2, 3 caminhos que dão a mesma distância, mas ele faz o mesmo caminho. O ser humano não coloca a escova de dente no mesmo lugar, não coloca, por exemplo, as roupas, não tem os mesmos hábitos, não tem a mesma rotina. A rotinização do dia veio do instinto. Ou você acha que uma formiga não nasce sabendo que precisa ir coletar, voltar, ir coletar, voltar, ir coletar, voltar? Uma abelha não sabe que precisa ir, coletar e voltar. Ou que uma abelha saiba que precisa proteger a colmeia. É interessante, né? E estamos falando de animais mais simples, hein? Não de animais mais elaborados. Vamos pegar, por exemplo, as orcas. Tem uma capacidade, uma estratégia, um raciocínio muito apurado, né, nas suas estratégias. Então, de estontear as suas presas, de fazer círculos em volta dos cardumes, de conseguir, por exemplo, deitar em cima das plataformas de iceberg, de gelo, e trazer a foca. Olha, entendimento de física. Deitar e entender que o peso do seu corpo vai fazer com que uma foca escorregue por falta de atrito do gelo para chegar na sua boca. Parece simples, né? Mas para um animal não é simples. Então, tudo isso são os instintos apurados. Perguntas? Ah, uma mensagem. Vamos ver. Como diferenciar entre instinto e intuição? Bom, o instinto e intuição são coisas distintas, né? Intuição é o que vem de fora de mim, né? Eu tenho intuição da erraticidade, da espiritualidade, eu tenho intuição. Instinto é o que vem de dentro de mim. Instinto é o que me pertenceu para me desenvolver.
É uma ótima pergunta, mas eu acho que assim fica fácil de entender as diferenças, né? Então, intuição vem de fora, instinto vem de dentro. Né? E são faculdades distintas. Quando eu falo assim, eu tenho uma intuição interna, tudo bem, mas ela teve que vir externamente. Você não tem acesso a nada que não seja o seu cérebro, se não vier de fora. E se ela veio de dentro, não é intuição, é lembrança. Ou reminiscência. Né? Então, boa pergunta, muito obrigado. Vamos lá. 142. A inteligência dos humanos, adquirida desde a fase animal, é considerada um salto qualitativo? Sim, ainda assim, o uso da inteligência é que determinará o nível do progresso. A inteligência foi e será sempre uma conquista. Mas o que adianta ter e não usar? A inteligência previamente adquirida, sem a utilização ou com má utilização, perde completamente o seu motivo de existir, a sua razão de ser. E vou dizer, meus irmãos, por mais que pareça um absurdo, é o que mais existe dentro da humanidade. Inteligências desperdiçadas. É por isso que vocês frequentemente veem pessoas esforçadas superando pessoas inteligentes. Né? Porque, infelizmente, a inteligência sem o esforço, a inteligência sem a utilização, ela está fadada à estagnação. O que diz disso no seu primeiro comentário do ano, irmão Afonso? Seja bem-vindo. Estava escutando os comentários, né? E achei uma das coisas que me passou que nós estamos hoje vivendo início das experiências com a inteligência chamada artificial, né? E aqui a gente ainda está comentando aqui o quanto os animais podem usar da sua inteligência, que nós consideramos instintiva, mas de uma maneira elaborada. E o ser humano está numa fase assim, deslumbrado ou amedrontado com a possibilidade da inteligência artificial vir a substituir a racionalidade humana. O que, na minha opinião, modesta e pequena, é um medo infundado, né? Que tem fatores no raciocínio humano que não conseguimos colocar ainda em situação binária que o computador consiga elaborar, né? Mas é um risco que ameaça muitas pessoas no nosso dia, nos nossos dias futuros, né? E esse ano que inicia é um ano bastante típico nessa nova utilização. Eu queria saber do senhor o que os espíritos conseguem perceber da utilização dessa inteligência artificial, se ela realmente vai ser utilizada para melhorar as condições humanas e as condições da Terra, ou será mais uma armadilha montada por nós mesmos? Bom, tem certeza que quer a resposta? Primeiramente, que é uma ótima pergunta, né? Uma pergunta bastante atual. Mas vamos entender os reais motivos do homem ter criado a inteligência artificial. Eu vou resumir num termo muito simples, né? Mas é conveniência e preguiça. Né? Então, o ser humano sempre quis que algo fizesse o seu trabalho por si. Né? É claro que tem o lado positivo disso, nós vamos já abordar prontamente. Mas tudo o que é desenvolvido na tecnologia, nos computadores, na inteligência artificial, é desenvolvido para facilitar. Perceberam? Então, por exemplo, quando eu tenho hoje a inteligência artificial, os próprios sites, as consultas, vocês acham? Quero a opinião de vocês.
que os alunos que estão saindo das faculdades, os alunos que estão saindo das escolas, estão saindo mais ou menos preparados? Quero a opinião verdadeira. Menos. Temos uma opinião menos. Quem mais, irmão? Também acho que, na linha que o professor comentou, tende à acomodação, menos preparados. Menos preparados, duas opiniões. Alguém tem que mais? Eu penso que eles saem preparados para determinadas realidades, a que eles pretendem enfrentar, talvez, não aquela que nós enfrentávamos no passado, mas existem outras realidades, às quais eles acabam se adaptando, até pelo meio ao qual eles estão inseridos. Mas é mais ou menos. Contexto geral. Ainda acho que é menos, no geral é menos, mas, no geral, na maioria, eu creio que seja menos. Eu vou dar uma dica para vocês, mas antes eu vou ouvir o irmão Rui. Boa noite, meu irmão. Eu acho que menos, sim. Tecnologia tira o esforço do aprendizado. Eu vou dar a dica, antes do irmão Afonso falar. A dica é a seguinte: antigamente você estava com dor de cabeça, com câncer, ou precisava de uma amputação, você ia no mesmo médico. Hoje, nos dias atuais, você tem um médico para cada segmento do dedo, especialista em cada parte do seu corpo, em cada tendão, diferentemente. É uma dica. Irmão Afonso? Por isso, o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter uma ideia holística para depois atuar na sua especialidade. Eu acho que a tecnologia, ela facilita o aprendizado e ela permite aprofundar-se em questões que, pouco tempo atrás, nós não tínhamos acesso. Mas concordo com o Rui quando ele diz que cria também uma facilidade muito grande à preguiça, ao mau cuidado. E, como disse a Bruna, né, em algumas atividades, com certeza, esses jovens estão melhores, mais desenvolvidos do que a geração anterior. Mas em outras, e aí eu incluo a questão moral, a juventude está abaixo das gerações anteriores. E aí é muita culpa dessa geração anterior que não valoriza essas questões morais, as questões de relacionamento humano da maneira adequada. Vou dar outra dica, tá? Para ajudar. Gosto dos raciocínios que vieram até aqui, mas nós temos que entrar em maior profundidade ainda. Hoje, nós vamos nos deparar com vídeos com bilhões de visualizações no YouTube. E quais são os conteúdos desses vídeos? Então, vamos analisar. Um gamer falando sobre os truques do jogo. Vai ter 1 bilhão de visualizações. A pergunta é, se Santo Agostinho tivesse o mesmo acesso à tecnologia que os jovens de hoje tiveram, aonde estaria a sua obra? Se Allan Kardec tivesse o mesmo acesso à tecnologia que os jovens de hoje tiveram, se Jesus, vamos voltar mais, tivesse acesso à mesma tecnologia. O problema, às vezes, não está na capacidade intelectual, porque essa, sinto dizer, é maior. Os jovens nascem mais inteligentes. O problema está na utilização dessa inteligência. Os enfoques, o foco moral. Então, imagina se esses desenvolvedores da atualidade estivessem menos preocupados, por exemplo, com questões que podemos viver sem, e mais preocupados, por exemplo, em robotizar a cura. Então, por exemplo, as pessoas, ao fazerem suas cirurgias em regiões mais sensíveis, precisam de extrema precisão, a mesma precisão cenográfica, por exemplo, que eu preciso para desenvolver um jogo. Olha que interessante.
Você imagina se os jovens ficassem até as 4, 5 horas da manhã na internet, não para ver conteúdo inútil, mas sim para estudar sobre as questões. Com a inteligência superior que ele já provém, o mundo seria um lugar muito melhor. Agora, o interesse vai aonde é remunerado. Hoje, quem ganha mais dinheiro? Quem trabalha com as coisas supérfluas ou quem trabalha com as coisas interessantes? Quanto ganha um professor neste país? Quanto ganha um enfermeiro? Até os médicos estão ganhando menos do que ganhavam no passado. O que eu estou dizendo não é desvalorizar as outras profissões, mas é entender que o enfoque futuro nada mais é do que uma consequência do presente. Eu não posso deixar de utilizar a minha inteligência. E aí entrou um ponto muito inteligente, muito interessante que o irmão Afonso disse, eu tenho que reforçar. A culpa é nossa. Nós que criamos. Os jovens de hoje são reflexo da nossa educação. Agora, se não estamos satisfeitos com a criação dos nossos filhos, imagina como será dos nossos netos? Irmão, é bastante interessante, porque nós entramos naquela inconsistência. Lembra da moral e da inteligência? Intelecto e moral? Nós vamos entrar em altos níveis intelectuais e baixos níveis morais. E digo mais, é claro que eu tinha que dizer isso, afinal é um estudo espírita. Nós estamos aproximando os nossos jovens de Deus? Os índices e níveis de evangelização, e quando eu falo evangelização, não estou falando só no espiritismo, não, tá? Em qualquer religião, estão aumentando ou diminuindo? Eu tenho um dado para trazer para vocês. Cresceu em 30% a 40% o número de ateus no mundo, nas novas gerações. As pessoas estão mais científicas, mais racionalizadas em relação... Não acredito que a ciência não explica tudo, mas vai explicar um dia. Estão com menos fé. E quais são os prejuízos que isso traz para a vida futura? Quem poderia galgar isso? Quais são os prejuízos em não acreditar em Deus? Tem algum, Paulo? Todos. Eu acho que a gente tem que ter Deus que nos dá a sustentação. Porque se a gente não acreditar em Deus, acreditar em quê? Interessante essa reação instintiva, diga-se de passagem. Se a gente não acreditar em Deus, acreditar em quê? Né? Significa o seguinte, que não acreditar em Deus é limitar a minha existência a 70 anos, 80 anos. E parece que demora para chegar, né? Quando eu tinha 20. Mas chega. Agora, nós precisamos encontrar uma forma de trazer Deus aos nossos jovens, e não aos nossos idosos. Porque o idoso, é claro, é importante que ele se aproxime de Deus, mas se aproximar apenas de Deus na última estação da vida não dá ao ser humano o tempo de ter a redenção necessária nessa existência. É difícil você encontrar um idoso ateu. Que aí começam as dores, começam as limitações, é mais passado do que futuro. Aí se apega a Deus. Mas quando você está no ápice da virilidade, da força, da energia, para que eu preciso de Deus, né? Irmã Bruna? A gente costuma ouvir que o que leva o homem a Deus ou é o amor ou é a dor. E o jovem sente muito pouca dor. Então, se não for desenvolvido nele o amor, provavelmente ele não vai realmente se aproximar de Deus. Correto. E como desenvolver o amor?
Eu creio que a gente só consegue ensinar através do exemplo, né? Então, se nós não formos o exemplo disso para eles, as palavras vão soar como ocas, porque eles realmente vão pender para a ciência. Tá, mas agora eu vou pegar num ponto polêmico. Seu filho vai na escola porque ele ama a escola ou porque ele precisa ir à escola? Porque precisa. Interessante, não? Mas fala assim, ó, filho, eu quero que você desenvolva o amor pela aula e decida ir se você quiser. Veja quantas aulas no ano o seu filho vai participar. E se eu falar para ele, você vai na aula, você não tem escolha, é uma necessidade. Sem aula você não vai ser nada na vida. O ser humano tem essa capacidade de falar isso com o filho, mas não fala, sem Deus você não vai ser nada na vida. Porque eu obrigo meu filho a ir numa escola onde ele vai aprender inglês, português e se sustentar por no máximo 90 anos, se for bastante saudável, e não obrigo meu filho a ir na missa, ou ir no centro, ou ir no evangelismo, ou ir onde seja onde for. Os mais contemporâneos vão dizer, mas obrigar não é o caminho. O caminho é exemplificar e transformar pelo amor. Então faça isso com a escola também, não seja hipócrita. Você acha Deus mais importante que a escola? Eu acho. Então, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se eu faço ou obrigo o meu filho a se alimentar, a ir na escola, a se vestir, a se comportar, eu também tenho a mesma importância a ser dada em relação à religião. Quem aqui conduziu seus filhos nessa rigidez religiosa? Erga a mão, por favor. Pelo menos no início, enquanto ele não tinha condições nenhuma, ele foi obrigado a fazer catecismo, primeira comunhão, crisma. Depois, quando ele pôde tomar a decisão, acho que ficou mais relapso. Então, estava indo bem, né? Essa história. Então, nós temos que levar os nossos filhos a Deus para que eles levem os seus filhos a Deus. Olhe para nós. Quantos jovens nós somos nesse estudo? Né? Mas nós temos a capacidade de influenciar os que estão vindo. Isso é uma capacidade incomensurável. E pode começar com um convite que o professor vai fazer. Traga os seus filhos, netos, sobrinhos para os próximos estudos. Faça eles participarem. Eu prometo ser mais didático e mais alegre com eles. Fazê-los se interessar através da ciência é uma oportunidade. Irmão Rui, o que você diz da evangelização? Eu acho que é o caminho do futuro. Se todas as entidades religiosas cumprissem isso a risco, estaria muito melhor o futuro. Agora eu vou dizer uma coisa que vocês nunca tiveram acesso, talvez em algumas obras de Chico, mas bem timidamente. Vocês conseguem mensurar o poder de um passe, o poder de uma energização, claro que involuntária, mas o poder de uma energização, o poder de uma prece de uma criança? Vocês sabem o que significa uma criança na sua inocência, ali com 4 ou 5 anos, orando a Deus? É mais ou menos um merecimento angelical. Dificilmente não será atendido. Principalmente se conseguir ainda, é muito difícil isso. Fazer essa prece com vontade, com fé. Quando vocês veem, por exemplo, as crianças se regeneram mais rápido das enfermidades, isso é um fato, né? Então, quando você pega o câncer infantil, por exemplo, você tem uma taxa de conversão muito maior do que o câncer na vida adulta e o câncer nos idosos, né? Isso é porque o organismo da criança se regenera mais rápido. Também. Mas é porque Deus, obviamente, olha mais pelos pequenos. Vinde a minhas criancinhas, lembre-se disso. Né? Então é importante nós criarmos essa cultura. É um desafio, mas nós não podemos deixar de tratar. Entretanto, hoje, o que nós enxergamos
É uma separação entre escola e religião. Tudo bem, até respeito. A escola não deve influenciar qual religião o meu filho deve seguir. Entretanto, eu, como pai e mãe, devo sim influenciar qual religião meu filho deve seguir, até o momento que ele escolha a dele. Ele poderá escolher a dele. Mas o que ele não pode é não escolher nenhuma. Pelo menos não enquanto estiver sobre a minha tutoria, senão eu estou falhando. Pois não, irmã? Boa noite. Não, é porque tem uma pesquisa que foi feita há pouco tempo, justamente sobre a questão do afastamento, não só de jovens, né, mas também principalmente dos jovens dos centros espíritas. E fizeram uma pesquisa e ficou, assim, muito claro que os jovens não se sentem acolhidos na casa espírita. Muitos têm abandonado justamente por não ter, muitas vezes, liberdade de expressão, né? Ou que a forma como as coisas são conduzidas os afastam justamente pela, talvez, austeridade, mas não, né? É claro que a gente precisa das regras, né, para que as coisas fluam, mas é uma rigidez que muitos consideram que não abraça realmente as necessidades dos jovens, né? A busca pelo conhecimento das coisas mais atuais, eles citam que existe um distanciamento muito grande dos centros espíritas das questões das ciências sociais, de muitas coisas atuais, né, que o próprio Kardec nos disse que a gente tem, né, que também seguir a ciência, mas que a gente ainda está muito atrás e realmente, né, em alguns centros isso já tem sido uma, uma nova visão, né, mas não se busca muito algumas questões mais atuais, racismo, né, e outras que influenciam as pessoas e que deixam muitas vezes elas um pouco indignadas e muitas vezes elas não têm essa liberdade, né, de expressar e de falar sobre esses temas mais atuais. Você está correta, irmã. Aí é uma falha nossa, né? Nós temos, e quando eu digo nós, é todos nós, né? Espíritos encarnados, a obrigação de acolher as pessoas que vêm, né? Isso em qualquer religião, né? Nós não devemos jamais podá-las a voz, tirar as dúvidas. Nós devemos ser, sim, consoladores e acolhedores para que todos se sintam amados e cuidados. Entretanto, é claro que as regras também devem ser seguidas, como em qualquer lugar que a pessoa chega. Irmã Andréia, vou devolver uma pergunta para você, achei bem pontuado isso que você disse, mas a nível de reflexão. As pessoas, as religiões, enfim, todas elas, não apenas os espíritas, eles evitam tratar temas como racismo, a homossexualidade, enfim, temas polêmicos, por não quererem tratar ou por temerem tratar diante das punições severas, né, em qualquer má interpretação da atualidade. Eu acho que existe muito preconceito ainda, na minha opinião, né? Eu acho que muitos ainda têm uma visão um pouco retrógrada, né? E não buscam se atualizar. Porque quando a gente muitas vezes tenta trazer alguns estudos científicos, né, sobre algumas questões, muitas pessoas ou torcem o nariz, né, ou realmente colocam objeção por achar que aquilo ali não é algo que vai acrescentar, né, por não ser talvez doutrinário. Porém, a gente sabe, né, que a doutrina nos remete, como eu já disse, a isso, né, ou seja, buscar a ciência, né, eu acho que isso é um dos grandes pontos, realmente esse pensamento um pouco atrasado, é uma percepção que eu tenho, né, em algumas questões. Tem alguns centros que a gente vê que as pessoas já têm isso um pouco mais forte, né? As pessoas buscam essas novas informações, mas eu vejo que na grande maioria isso não acontece, ou seja, a gente deixou de fazer, né, realmente o espiritismo, ou seja, de se pautar também, né, nas novas descobertas. Eu acho que isso é um dos pontos, ao meu ver, que mais
influenciam, né, esse tipo de atitude. Ok, agradeço a sua pontuação, mas é claro que também eu tenho que dar um contra-argumento em nome das casas espíritas no seguinte aspecto. O jovem, quando ele faz a pergunta ou a colocação, ele tem que estar pronto para a resposta. Não adianta eu perguntar e querer a resposta que me convém, eu terei a resposta que eu devo ter, né? Então, o que eu acho que falta para o jovem hoje, André, não é uma exclusividade de um jovem ou de outro, da maioria dos jovens, aceitação do não, ou da contraposição. E aí eu concordo com você no sentido de toda contraposição deve ser argumentada. Você não tem que ter uma contraposição simplesmente por imposição, é não e porque eu quero que seja não. Eu tenho que te explicar por que é não, mas você tem que aceitar o não. Eu não posso cristalizar uma formação de opinião em determinado aspecto e simplesmente achar que ela é soberana. Ultrapassando, por exemplo, a experiência dos mais velhos, ultrapassando a vivência de milhares de frequentadores de casas espíritas. Essas pessoas têm um motivo em ter ali 30, 40 anos de estudos doutrinários, né? Então, assim, concordo com você, a casa jamais deve deixar de acolher, jamais deve deixar de receber, jamais deve deixar de ajudar e exemplificar, mas o jovem também tem que estar pronto para suas contraposições, e não transformar essas contraposições em racismo, muitas vezes, em homofobia. Contraposições são visões diferentes, desde que com respeito e argumento, elas podem sim ter opiniões diferentes de você, né? Nós vivemos em uma humanidade que há pluralidade de pensamentos. Se todos pensassem iguais, não seria necessário convivermos em coletividade. Isso continua na espiritualidade. Os espíritos desencarnados pensam diferente. A diferença é que se respeitam muito mais, mas pensam diferente. Se você pegar o perfil de cada espírito, né, vamos pegar os mentores de vocês, cada um tem uma forma de ver o mundo. Todas elas estão certas, nenhuma está errada, mas eles conseguem, por exemplo, um falar para o outro que a sua forma de ver o mundo está mais ou menos certa, sem que o outro se fira. O ser humano, o Rui vai concordar comigo, o ser humano perdeu a sua resiliência. Nós da antiga geração, eu sou muito mais antigo que vocês, nós da mais antiga geração, nós estávamos acostumados ao não, à negação. Era raro, sim. Hoje, se você disser para uma criança que ela não vai receber o seu presente, ela embirrece. Ela enfrenta o mundo, ela joga as coisas no chão. Imagina, se nós jogássemos as poucas coisas que tínhamos no chão, seríamos arremessados ao chão. É claro que entendemos que a violência não é o caminho. Hoje há essa maturidade. Entretanto, temos que aceitar o não. A vida é não. Quantos sim, quantos nãos nós temos? Então, essa contraposição argumentada. Eu digo sempre aos meus alunos que vocês podem fazer a pergunta que quiser. Prepare-se para a resposta. Tem um comentário de uma outra irmã aqui, que diz o seguinte, que não crê que a imposição trará as crianças próximas a Deus. Olha, irmã, eu concordo com você em determinadas idades. Existem idades que precisam, sim, ser conduzidas. A palavra imposição, ela é muito dura, porque você não está levando a pessoa a algo de mal. Você está levando a algo de bem. Uma coisa é você obrigar a pessoa a tomar veneno. Concordo, você não deve fazer isso. Mas obrigar a pessoa a se aproximar a Deus é mostrar a ela que este é o caminho natural da sua existência. Melhor não obrigar, mas você consegue conviver e convencer a criança sem obrigar? Aí entra naquilo que a irmã Andréa sabiamente falou. Nós precisamos ser atrativos, né? Nós precisamos ter métodos. Eu vejo os irmãos, outro dia eu vi aqui na Casa Espírita os irmãos se empenhando para a evangelização, vão comprar cadeirinha, giz de cera, fazer o desenhinho, tudo coisas para atrair as crianças, tá certo. São os métodos. Por que os evangélicos têm conseguido trazer mais fiéis? Porque é mais animado ir num culto do que numa missa. Você vai na missa, dá sono, você vai no culto, você dança.
E as religiões sabem disso, os jovens sabem disso. Então, por exemplo, no culto, o jovem, ele é permitido, então ele pode paquerar, ele sabe que ele vai encontrar alguém que Deus trouxer para ele. No catolicismo, o padre afasta muitas vezes. É claro que não todos os padres, existem também os retiros católicos, que são incríveis, né? O espiritismo também. Muitas vezes o palestrante quer falar da vida dele, colocar o seu egocentrismo acima de tudo, falar o quanto ele é bom e não quer ouvir as pessoas. Então, olha que oportunidade dar aos jovens a voz. Por que as pessoas gostam tanto do evangelismo? Pelo testemunho. Ela tem a capacidade de subir no palco e se expressar. No espiritismo, pelo menos no espiritismo sério, ela sempre poderá se expressar. Sempre terá toda a voz necessária, não só para se expressar, como para trabalhar. Os irmãos da Casa Espírita sabem como precisa de trabalhadores. Essa, por exemplo, se vocês quiserem, estão todos contratados e convocados. No seguinte aspecto, porque precisa, né? É necessário. Pois não, irmã Bruna? Professor, eu queria complementar o raciocínio, no momento em que você me questionou, você vai conseguir levar sua criança com amor ou obrigando a ir à escola, ela vai porque é preciso ou vai porque ama? Eu respondi que é porque ele precisa. É claro que vai ser muito mais fácil convencê-lo a ir se eu tiver ido antes, se eu tivesse sido exemplo disso, porque se eu não for, eu posso ser exemplo de forma positiva ou negativa. Se eu tiver ido à escola e tiver uma vida que para ele é algo almejável, ele vai ver aquilo, sim, o estudo como um exemplo para ser seguido. No entanto, se eu tivesse, mesmo tendo feito todo esse caminho, e minha vida não for algo aprazível, não vai ser um bom exemplo para ele. Então, é muito complicada a mente do jovem por conta disso. Ele sempre observa o exemplo, né? O exemplo não entra em negociação. O exemplo é indiscutível. Se eu quero empregar algo, eu preciso necessariamente exemplificar. Entretanto, o exemplo ruim também é um aprendizado. Quantos jovens jamais pegaram ódio de cigarro porque viram seus pais morrerem de câncer de pulmão? Quantos jovens pegaram ódio de bebida porque viram seus pais morrerem de cirrose hepática? É simples assim. Então, o exemplo, tanto para o bem quanto para o mal, ele ensina. Exemplo ensina. Bem ou mal, ele ensina. É interessante isso. Agora, se eu quero influenciar, eu preciso fazer, não tem como. Eu nem citei isso porque está intrínseco, né? Imagino, né? Eu não consigo, por exemplo, falar, eu quero que você vá à missa. E onde você vai agora? Eu vou ao cinema. Não tem sentido. Né? Eu quero que você vá à missa comigo. Aí sim, eu tenho até o direito de impor. E muitos pais usam as barganhas, né? Vamos à missa e depois comer uma pizza. Tudo bem, desde que você atrele ao jovem a necessidade de se aproximar de Deus até o momento que ele nem se preocupe mais com a pizza, tanto quanto ele se preocupa com a missa. Exemplo da missa, né? Porque ainda é a maior religião do planeta, mas poderia ser qualquer, pode ser ao centro, ao culto. E o Espiritismo tem uma flexibilidade que é o passe. O passe é instantâneo. O passe é 5 minutos. Então, se você leva o seu filho, o seu neto, enfim, a tomar um passe, além de rápido, é muito eficaz. Eu não vou começar o ano atrasado. Agradeço a Deus por essa oportunidade, a vocês pela participação e desejo que vocês fiquem muito bem. Continuaremos com os nossos estudos, né, na quinta-feira. Agora os estudos de animais passaram para o domingo, né, desde o ano passado, e vocês receberão maiores informações pelo WhatsApp. Se não quiserem receber mais o WhatsApp, basta informar lá no número que te manda, que se sente incomodado, o irmão vai parar de te mandar. Se quiserem continuar, também dê um retorno para que o irmão saiba que vocês gostam. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Vocês são preciosos em sua individualidade e juntos fazemos uma boa equipe. Fiquem com Deus.